O som metálico de uma colher caindo no chão ecoou mais alto do que deveria. Foi como um trovão em meio ao silêncio desconfortável que pairava sobre a festa. Clara se abaixou rapidamente para recolher o talher, mas não teve tempo. Uma gargalhada grave cortou o ar e fez todos os convidados se voltarem para a cena. No alto da escada de mármore, como se fosse o dono do mundo, estava Roberto Ferraz. Ele segurava uma taça de vinho como quem segura um cetro, e cada gesto seu parecia calculado para reafirmar sua superioridade. "Vejam só", disse ele, erguendo a voz para que todos ouvissem. "Até os talheres se jogam no chão de vergonha quando essa cozinheira aparece." O grupo de convidados caiu em risadas. Clara apertou o punho escondido no avental, tentando controlar a raiva que subia pelo corpo. Seu rosto estava vermelho, não apenas de vergonha, mas da injustiça de ser alvo de zombaria em público. Roberto desceu alguns degraus lentamente, seus sapatos brilhando sob a luz dourada. Quando chegou ao pé da escada, apontou para ela como um juiz condenando um réu. "Já que você gosta de chamar atenção, minha querida, vamos aproveitar. Cante para nós. Agora." O salão se calou. Clara ficou imóvel, sentindo o coração disparar, como se quisesse escapar do peito. Os olhares a perfuravam, alguns cheios de expectativa cruel, outros apenas curiosos. Ninguém ali sabia, mas aquele pedido arrogante estava prestes a desencadear uma virada que mudaria a vida de todos os presentes. Clara não era apenas uma cozinheira perdida em meio àquele salão opulento. Era uma mulher que havia carregado o peso do mundo desde cedo. Aos 12 anos, já se dividia entre a escola e pequenos trabalhos para ajudar o pai viúvo a sustentar os irmãos menores. Sonhava em ser cantora, mas a realidade a forçou a abandonar qualquer ilusão de palco. A música ficou guardada no fundo da alma como um segredo que às vezes escapava apenas quando ela se sentia sozinha na cozinha, cantarolando baixinho enquanto cortava legumes ou mexia panelas. Naquela noite, no entanto, a vida parecia rir dela de forma cruel. Diante de dezenas de rostos altivos, Clara estava prestes a ser forçada a expor justamente aquilo que havia enterrado: sua voz, seu sonho, sua vulnerabilidade. Roberto Ferraz, o milionário anfitrião, adorava esse tipo de espetáculo. Para ele, a festa não era suficiente sem uma vítima para entreter a plateia. Crescera acreditando que dinheiro comprava tudo: respeito, silêncio, obediência, e que aqueles que não tinham fortuna estavam destinados a servir. Os convidados, acostumados às excentricidades dele, esperavam ansiosos. Uns riam discretamente, outros se ajeitavam em suas cadeiras, como quem se prepara para assistir a um número circense. Clara, no entanto, não se sentia uma artista de espetáculo. Sentia-se uma presa acuada, prestes a ser devorada pelos olhares famintos ao redor. Ela respirou fundo. O coração batia como um tambor de guerra. Talvez, pensou, não tivesse escolha. Talvez cantar fosse a única saída, mesmo que isso significasse se despir diante deles. E antes que a história continue, quero saber, de qual cidade e país você está ouvindo esta história? Escreve aí nos comentários e aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias emocionantes que eu vou trazer para você. Clara permaneceu imóvel por alguns segundos. Os murmúrios enchiam o salão como ondas prestes a engolir sua coragem. Ela sabia que todos esperavam vê-la desmoronar. Roberto se aproximou ainda mais, erguendo a taça como se brindasse à própria maldade. "O que foi?" provocou, com um sorriso torto. Ficou muda de repente. Ou será que sua voz é tão feia que você prefere escondê-la? As risadas ecoaram. Mas então Clara ergueu os olhos. Seu olhar encontrou o dele com uma firmeza inesperada. Não havia súplica nem submissão. Havia raiva. Uma raiva silenciosa que fez Roberto recuar meio passo, disfarçando com uma gargalhada. "Vamos logo, cozinheira", disse ele. "Estamos esperando." Clara respirou fundo. Sua mente voou para longe dali, lembrando-se das noites em que sua mãe, já cansada do trabalho, a embalava com canções antigas, doces como abraços. Aquele era seu refúgio secreto, e agora
Era isso que estava sendo arrancado dela à força. Mas havia algo diferente dessa vez. Se tivesse que cantar, que fosse para provar a todos, inclusive a si mesma, que não era apenas a cozinheira. "O senhor não faz ideia do que está pedindo", respondeu ela em voz firme. O salão inteiro silenciou. Clara fechou os olhos. O som das risadas morreu em sua mente, substituído pela lembrança de melodias que sempre a acompanhavam em segredo. Quando abriu a boca, não foi uma voz hesitante que escapou, mas um timbre cristalino, profundo, carregado de emoção. A primeira nota cortou o ar como um raio. Houve um arrepio coletivo no salão. Até mesmo os garçons, acostumados à indiferença dos ricos, pararam no meio do serviço para ouvir. Os convidados se entreolhavam, incrédulos. O que deveria ser um espetáculo de humilhação se transformava em algo grandioso. Cada verso que Clara cantava parecia atravessar não apenas o espaço, mas também o coração de quem ouvia. Algumas mulheres levaram discretamente as mãos ao peito, sentindo o impacto. Um dos homens mais velhos, banqueiro conhecido por sua frieza, deixou escapar uma lágrima silenciosa. A música, pura e honesta, tinha o poder de despir máscaras que o dinheiro não conseguia sustentar. Quando a primeira estrofe terminou, Clara abriu os olhos. O salão estava paralisado, como se o tempo tivesse parado. Roberto, porém, permanecia de braços cruzados, tentando esconder o incômodo. Seu rosto endureceu. Aquele não era o resultado que ele esperava. Roberto bateu a taça sobre a mesa, quebrando o encantamento que tomava conta do salão. "Chega!" Sua voz soou como um trovão. Não se deixem enganar, senhores. Uma voz bonita não transforma uma cozinheira em artista. O público, antes emocionado, ficou em silêncio constrangido. Clara abaixou os olhos não porque estava derrotada, mas porque sentia a raiva crescendo como fogo dentro de si. Roberto deu alguns passos até ela e sussurrou baixo, apenas para que ela ouvisse. "Lembre-se do seu lugar. Você é apenas quem lava panelas. Nada mais." Clara ergueu os olhos novamente, firme. "Talvez eu seja cozinheira, sim, mas não sou invisível." Alguns convidados engoliram em seco. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Pela primeira vez, Roberto parecia perder o controle da situação. O silêncio depois da resposta de Clara parecia uma parede. Roberto sorriu de lado, um sorriso fino, sem alegria, e estalou os dedos. A banda contratada para a festa, um trio discreto de piano, baixo e bateria, aproximou-se sem saber o que fazer. O pianista, um homem de meia idade chamado Samuel, olhou para Clara com um misto de respeito e cautela. Ele havia escutado a primeira canção e, diferente da maioria, não estava surpreso por ela ter cantado bem. Ele estava maravilhado porque reconheceu ali algo raro: musicalidade verdadeira. "Vamos tornar isso divertido", anunciou Roberto, erguendo a voz. "Se ela cantar outra e encantar vocês de novo, eu dobro a gorjeta da equipe esta noite. Se não..." Ele fez uma pausa, saboreando a crueldade. "Se não, ela vai cantar ajoelhada, pedindo desculpas por ter nos feito perder tempo." Um murmúrio de desconforto percorreu os convidados. Dobrar a gorjeta parecia generoso, mas a condição era uma humilhação planejada. Clara sentiu o corpo gelar por um instante. Depois, respirou. A mão de Dalva, a copeira mais antiga da casa, roçou de leve seu cotovelo. Um gesto de apoio silencioso que dizia: "Estou aqui." "Posso escolher a música?" perguntou Clara, controlando a voz. "Não", respondeu Roberto seco. "Samuel, escolha você. Algo difícil. Algo que exija fôlego. Vamos ver se essa voz é só sorte." Samuel hesitou. Seu olhar pousou em Clara, buscando permissão. Ela assentiu, firme. Ele voltou-se ao piano e dedilhou as primeiras notas de uma balada antiga, conhecida por sua tessitura traiçoeira e por exigir uma intensidade que poucos cantores dominavam sem cair no exagero. "Está pronto?" Roberto perguntou, aproximando-se de Clara ao ponto de ela sentir o perfume amadeirado dele, ácido como uma ameaça. "O palco é todo seu, cozinheira." Clara não respondeu. Deu um passo para a frente, encontrou o centro do salão com os pés
e ergueu o queixo. Olhou sem medo para os rostos. Falou baixo, mas com nitidez. Eu canto por mim. Houve algo na simplicidade dessa frase que balançou o ar. Samuel engoliu em seco, sorriu de leve e iniciou a introdução. Roberto recuou um passo, certo de que estava no controle, mas uma dúvida, mínima, incômoda, cravou-se sob sua pele. Ele não sabia por quê, mas aquela mulher lhe devolvia o olhar como quem enxerga além da fachada, além do terno sob medida, além do patrimônio. Aquilo irritava. Os primeiros acordes se espalharam como uma vela acesa num quarto escuro. A aposta estava feita, e mesmo sem plateia nas arquibancadas, aquele salão assumiu a atmosfera de uma arena. Antes que Clara soltasse a voz, sua memória abriu uma porta que ela sempre evitava atravessar. Um cheiro de alho dourando em azeite, o estalo reconfortante das panelas. Era a cozinha da infância, pequena e pintada de um amarelo desbotado, onde a mãe, Doralice, cantava cantigas que espantavam o cansaço. O pai chegava tarde, a roupa cheirando a óleo de motor. Os irmãos dormiam no sofá. E Clara, com 9 anos, aprendia que música não era luxo, era sustento para o espírito. Cantar é lembrar quem a gente é, a mãe dizia, girando a colher de pau como quem desenha constelações invisíveis no ar. Mesmo quando ninguém escuta. Crescer foi apagar devagar cada uma daquelas constelações. A mãe adoeceu e partiu. O pai se perdeu em dívidas que roíam a casa como cupins. Clara abandonou o coral da igreja e foi trabalhar. Entendeu cedo a gramática do mundo. Quanto menos dinheiro, menos voz. E com o tempo, a música virou segredo, refúgio apertado entre a madrugada e o nascer do sol, quando a cidade cochilava e ela podia cantar baixinho sem ser ouvida ou julgada. De volta ao salão, Clara piscou e encontrou o olhar de Dalva, que balançou a cabeça num vai. Ao lado, Jonas, o garçom mais novo, segurava a bandeja com mãos trêmulas, como se fosse derrubar o mundo. Ele sussurrou ao passar por ela. Arrasa, Dona Clara, por favor. No piano, Samuel acrescentou um acorde suspenso que pedia resolução, como quem estende a mão para alguém de um precipício. Ele pensou na filha, que estudava canto, e desistira após um professor lhe dizer que não tinha brilho. Viu em Clara a coragem que a garota perdera, e decidiu, se pudesse ajudar, ajudaria, mesmo que fosse apenas tocando melhor do que nunca. Entre os convidados, 2 figuras se destacavam. Isadora, a noiva de Roberto, observava em silêncio, com um floco de gelo preso no peito que não sabia nomear. Vivia à sombra do homem que todos temiam, e no fundo, temia se tornar sombra dela mesma. Ao seu lado, um senhor de barba rala, de nome Augusto Nogueira, proprietário de uma pequena gravadora independente, acompanhava tudo com olhos clínicos. Chegara à festa por conveniência, disposto a sair cedo. Agora, não conseguia piscar. Clara respirou. Lembrou da mãe, do pai, dos irmãos. Da cozinha que a acolhia como uma igreja. E quando abriu a boca, o passado veio junto, não como peso, mas como raiz. A melodia começou num tom baixo, quase confessional. Clara seguiu, sustentando as notas como quem segura uma mão de alguém que amamos e está prestes a soltar. Sua voz tinha um brilho sem ser estridente, uma firmeza sem ser dura. O salão prendeu a respiração. Roberto, atento a cada detalhe, levantou discretamente a mão para o técnico de som. Fez um gesto quase imperceptível. Em segundos, o volume do piano subiu além do necessário, soterrando a voz. Alguns convidados se incomodaram. Samuel percebeu. Reduziu sua dinâmica, tocando com leveza de pena. O técnico, confuso, olhou para Roberto. O milionário insistiu, sinalizando para abafar a cantora. Clara sentiu o mar subir contra ela, e então fez algo que não estava nos planos de Roberto. Deu um passo à esquerda, afastando-se da caixa de som que a engolia e modulou a projeção da voz. Elevou o volume com técnica, não com esforço. Abriu a vogal da frase mais longa, alongou a respiração pelo diafragma e a nota saiu inteira, redonda, cortando o ar como lâmina quente. Houve um ó coletivo, espontâneo, que ninguém ousou traduzir em aplauso para não quebrar o feitiço.
Samuel sorria agora abertamente. Tinha a sensação rara de estar acompanhando alguém que não lutava contra a música, mas com ela. Na ponte da canção, Clara trocou um olhar com Dalva. Viu lágrimas de orgulho. Jonas mordeu o lábio inferior, tentando se manter profissional. Do outro lado, Augusto Nogueira ergueu o celular, não para postar um story, mas para gravar discretamente o áudio. Não era o momento de descobrir uma artista como quem fotografa um pássaro raro. Era o momento de testemunhar e, se possível, proteger. Isadora, por sua vez, sentiu a espinha arrepiar. Algo na força contida de Clara rachava o verniz do mundo onde vivia. Lembrou-se de quando cursava letras antes de conhecer Roberto, de como adorava declamar poemas num bar pequeno, onde ninguém sabia quem ela era. Uma pergunta brotou, incômoda. Quando foi que ela parou de cantar, mesmo que em silêncio? Roberto, impaciente, fez novo gesto ao técnico. O som do baixo engordou demais, e a bateria, antes contida, passou a marcar com pratos insistentes. O trio, porém, não obedeceu totalmente. Samuel conduziu a dinâmica com maestria, obrigando a base a se recolher. Uma batalha silenciosa acontecia, e quem perdia era o controle do anfitrião. Clara chegou ao clímax da canção. Não fez firulas. Não precisava. Sustentou uma nota longa, clara, e deixou que ela desaguasse num silêncio cheio de sentido. Depois veio a última frase, quase sussurrada, e a canção pousou como um pássaro que encontra, enfim, um galho seguro. Por um segundo, ninguém se mexeu. O mundo ficou ali, inteiro, dentro de um silêncio bom. Então, alguém começou a bater palmas. Outra pessoa seguiu. De repente, o salão, que antes era uma arena de julgamento, transformou-se em templo. As palmas não eram de cortesia, eram de rendição. Clara baixou os olhos, não por submissão, mas para conter as lágrimas. Tinha sobrevivido ao mar. E mais do que isso, tinha ensinado o mar a dançar. Roberto sorriu, um sorriso quebrado. Andou até Clara com passos lentos, tão lentos que pareciam estudar a forma de feri-la. Quando ficou a 1 palmo de distância, tirou do bolso um maço de notas. Abriu-o e as cédulas abanaram como línguas verdes. Muito bonito, disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. Então a cozinheira canta, bravo, e sem aviso deixou cair as notas aos pés de Clara. Recolha, você ganhou. O gesto foi uma bofetada. A festa prendeu o fôlego de novo, não por admiração, mas por vergonha alheia. Dalva deu um passo impensado, como quem vai defender uma filha. Jonas, pálido, olhou a porta de serviço e pensou em fugir. Samuel fechou o piano com delicadeza, como se quisesse proteger a música do mundo. Clara encarou as notas por 1 segundo. Podia recolhê-las. O dobro da gorjeta faria diferença. Mas havia um preço maior ali, invisível e caro demais. Ela ergueu a cabeça e disse com serenidade que não cabia no instante. O senhor está confundindo valor com preço. Roberto arqueou as sobrancelhas. E você está confundindo seu lugar com qualquer outra coisa. Meu lugar é onde minha dignidade cabe, respondeu ela. E ela não cabe no chão. Houve um estalo na atmosfera do salão, como quando uma tempestade muda de rumo. As pessoas se entreolharam. Muita gente queria aplaudir. Mas o medo do dono da casa segurava braços e vozes. Então aconteceu algo inesperado. Isadora se abaixou e recolheu as notas, não para entregá-las a Clara, mas para colocá-las sobre a mesa mais próxima. Depois, virou-se para Roberto com uma expressão que ninguém conhecia. Não humilhe mais, disse baixa, mas clara. Já passou do ponto. Roberto a olhou como quem vê uma peça do tabuleiro criar vida. O que mais lhe irritou não foi a resposta, mas o fato de alguns convidados a sentirem discretamente. O domínio escorria entre os dedos. Nesse momento, Augusto Nogueira limpou a garganta. Não estava acostumado a grandes discursos, mas sabia reconhecer quando a arte aparecia apesar do mundo. Com licença, disse, aproximando-se de Clara. Sou Augusto. Tenho uma gravadora pequena mais decente. Se você quiser... Ele hesitou buscando palavras que não soassem como exploração. Eu gostaria de ouvir você em um estúdio,
sem pressão, sem plateia, só para registrar essa verdade. Os olhos de algumas pessoas brilharam de curiosidade. Roberto riu seco. Uma gravadora pequena? Magnífico. Leve sua verdade para um quartinho empoeirado e veja se o mercado paga a conta da geladeira. O mercado não canta, retrucou Augusto, surpreendendo a si mesmo. Quem canta são pessoas. E hoje uma pessoa nos lembrou disso. Clara respirou fundo. A vida lhe oferecia pela primeira vez em anos uma fresta de porta. A cinta de medo afrouxou um furo. Mas antes que respondesse, Roberto ergueu a mão, cortando a cena. A festa continua. Sua voz veio mais fria. E a cozinha tem muito o que fazer. Ele virou as costas, mas o clima não voltou a ser o mesmo. O dinheiro, intacto sobre a mesa, parecia olhar para todos como prova material de uma derrota moral. No corredor que levava às áreas de serviço, o barulho da festa se dissolvia em ecos. Clara encostou a testa na parede fria por um instante, como quem pede licença para sentir. Dalva chegou rápido e a envolveu num abraço apertado, com cheiro de sabão e café. Minha filha, você foi grande, disse Dalva emocionada. Não deixa ninguém roubar isso de você. Jonas apareceu logo em seguida, meio sem jeito. Se quiser, eu posso acompanhar você no estúdio para não ir sozinha. O rapaz corou. Digo se for de dia de folga, claro. Clara sorriu, grata. O coração ainda corria, mas agora corria para frente. Foi quando Augusto surgiu, respeitoso, com um cartão na mão. Desculpa incomodar aqui atrás. Sei que este é o seu lugar de trabalho e não quero invadir. Mas mantenho o que disse lá fora. Tenho um estúdio simples no centro. Se quiser, amanhã mesmo a gente grava uma guia. Sem contrato, sem nada. Só para você se ouvir. Às vezes a gente precisa se ouvir, sabe? A frase a atravessou. Precisar se ouvir. Fazia quanto tempo que Clara não se ouvia de verdade? Pegou o cartão. Obrigada, seu Augusto. Eu vou pensar. Antes que pudessem dizer mais, a sombra de Roberto escureceu o corredor. Ele havia vindo sozinho, sem plateia. Olhos duros, a fala baixa, polida, perigosa. Bonito, muito bonito. Uma sublevada e um caça-talentos falido no meu evento. Ele sorriu sem humor. Ouça com atenção, Clara. Você trabalha aqui porque eu permito. As panelas que você mexe são minhas, os ingredientes, o gás, a luz, tudo. Amanhã pode ser outro nome na sua vaga. Clara sentiu um arrepio vertical, mas não recuou. O meu trabalho é meu, respondeu. O resto é cenário. Não brinque com fogo. O tom dele endureceu. Há pessoas que dependem do seu salário. Irmãos, talvez? Ele sabia. Alguém sempre sabia das feridas dos outros quando queria controlar. Clara inspirou devagar. Justamente por eles eu não abaixo a cabeça. Roberto se aproximou um passo, e o ar pareceu rarear. Se você pisar no meu salão outra vez para cantar sem que eu mande, está na rua. E se eu souber que você usou o nome desta casa para se promover, garanto que não encontra emprego servindo nem café em esquina. Baixou ainda mais a voz. Eu sei como fechar portas. Dalva colocou-se entre eles, pequena, mas inquebrável. O senhor já falou demais. Deixe a menina respirar. Roberto a ignorou, os olhos fixos em Clara. Só então algo imprevisto. Isadora surgiu na entrada do corredor. Tinha escutado o suficiente. Roberto, chega. A voz dela tremia pouco, mas tremia. Você está passando um limite. Não se meta, Isadora. Eu já estou metida, respondeu firme. E, a propósito, se alguém aqui está se promovendo usando a casa, esse alguém é você. Humilhar os outros para entreter seus amigos não te faz grande, te faz pequeno. A frase caiu pesada. Por um momento, Roberto pareceu um homem cercado, não por inimigos, mas por verdades. Ele respirou fundo, recuperou a máscara e recuou. A festa termina à meia-noite. Mirou Clara mais uma vez. E você termina comigo a hora que eu quiser. Virou-se e foi embora. Isadora, pálida, encostou as costas na parede. Olhou para Clara, sem saber por onde começar a pedir desculpas pelo homem que quase casara. Me desculpa, disse,
Baixo. Eu demorei para falar. Clara assentiu. Às vezes a gente demora para se ouvir. As palavras voltaram como eco da promessa de Augusto. Se ouvir. Era isso que ela faria. A cozinha estava vazia quando Clara voltou, mas o silêncio era pesado. As panelas ainda guardavam o calor da festa que terminara pouco antes da meia-noite. Ela olhou em volta, como quem procura respostas nos objetos. A mesa de ínox, o fogão, o pano úmido esquecido por Dalva. Tudo parecia testemunhar o que havia acontecido. Sentou-se em um banco e apoiou o rosto nas mãos. O coração estava cansado, mas a mente não parava. As palavras de Roberto ecoavam, ameaçando sua segurança, sua família, sua vida inteira. Ao mesmo tempo, a lembrança da música ainda vibrava no corpo como uma corrente elétrica. Dalva entrou, já sem uniforme, com um casaco simples sobre os ombros. Você não vai dormir se ficar remoendo isso aqui. Vamos embora, Clara. Ela hesitou. E se ele me mandar embora amanhã? Então você encontra outro lugar. Você tem talento demais para se esconder atrás de fogão, minha filha. Clara suspirou. Eu não posso arriscar. O dinheiro daqui paga o remédio do meu irmão. Dalva se aproximou e segurou suas mãos. Eu sei. Mas uma hora a gente precisa escolher se quer só sobreviver ou viver de verdade. As palavras ficaram presas na mente de Clara. Viver de verdade. Há quanto tempo não fazia isso? Naquela noite, deitada em sua cama simples, não conseguiu dormir. O cartão de Augusto repousava sobre o criado mudo. Ela o pegou mais de uma vez, hesitou, devolveu. No fim, adormeceu segurando o pedaço de papel como se fosse uma chave para uma porta que não tinha coragem de abrir. O sol da manhã trouxe mais dúvidas do que respostas. Clara preparou café para o pai e os irmãos, disfarçando o turbilhão interno. O pai, já abatido pela idade e pelo cansaço, agradeceu com um sorriso cansado. Os irmãos, ocupados com os próprios estudos e empregos, não percebiam o peso extra que ela carregava. Depois que todos saíram, Clara ficou sozinha na casa. Pegou o cartão de Augusto novamente. Respirou fundo. Pegou o telefone. Alô? Aqui é a Clara, a cozinheira. Augusto sorriu do outro lado da linha. Eu estava esperando sua ligação. No fim da tarde, Clara atravessava a cidade de ônibus. O estúdio não ficava em um prédio luxuoso, mas em uma rua movimentada, entre uma papelaria e uma oficina mecânica. A fachada era discreta, mas ao entrar, sentiu-se em outro mundo. As paredes estavam cobertas de isolamento acústico. Havia microfones reluzindo e cabos espalhados pelo chão. Um cheiro de madeira misturado a café recém-passado preenchia o ambiente. Samuel estava lá, ao piano, convidado por Augusto. Quando a viu, abriu um sorriso. Que bom que você veio. Clara olhou em volta maravilhada. Nunca imaginei que um lugar assim existisse para mim. Augusto respondeu firme. Existe. Sempre existiu. Só estava esperando você chegar. Ela respirou fundo e entrou na cabine de gravação. O vidro a separava do resto, mas ao mesmo tempo dava a sensação de estar sendo observada por si mesma. Colocou os fones, segurou o microfone e o coração bateu como na noite anterior. Só que agora não havia risadas ao redor. Apenas silêncio, expectativa e liberdade. As primeiras notas de Samuel preencheram a sala. Clara fechou os olhos e deixou a voz sair, mais tímida que no salão, mas com a mesma verdade. O microfone captava cada nuance, cada respiração, cada tremor. Era diferente cantar para um estúdio. Aqui não havia plateia para julgar, mas havia algo mais cruel. O próprio reflexo. Augusto, na mesa de som, acompanhava atento. Não queria interromper, não queria guiar, queria apenas registrar. Quando a canção terminou, Clara retirou os fones, ofegante. Eu errei algumas notas. Você foi perfeita, respondeu Samuel, porque não tentou ser perfeita. Augusto girou um botão e a voz dela ecoou de volta pelos monitores. Clara se encolheu ao se ouvir, mas aos poucos, algo mudou em sua expressão. Era como se reconhecesse pela primeira vez em anos.
Ela levou a mão à boca, surpresa. Essa... sou eu? Sempre foi, disse Augusto. Só que agora, o mundo também pode ouvir. As lágrimas vieram sem aviso. Clara virou o rosto envergonhada, mas Samuel tocou-lhe o ombro. Não esconde isso, não. É a parte mais bonita. Ela riu entre lágrimas. Naquele instante, algo mudou dentro dela. Não era mais só cozinheira. Era cozinheira, filha, irmã e... cantora. A palavra que tanto evitara agora tinha dono. Enquanto Clara descobria sua própria voz, Roberto tramava. No escritório amplo de sua mansão, atendeu uma ligação com irritação contida. Quero saber tudo sobre esse tal Augusto Nogueira. Gravadora pequena, mas quem sabe não está se metendo em algo maior. Do outro lado, seu assessor respondeu. Ele já trabalhou em grandes gravadoras, mas abriu a própria há uns anos. Tem boa reputação, mas poucos recursos. Então, é fácil quebrar. Roberto sorriu frio. Descubra dívidas, falhas, qualquer coisa. Eu não quero essa cozinheira pensando que tem chance fora daqui. Isadora entrou na sala no meio da conversa. Ele encerrou a chamada de imediato, mas ela ouvira o suficiente. Você vai mesmo perseguir aquela mulher? Perguntou indignada. Aquela mulher está se esquecendo do lugar dela, respondeu Roberto. Se eu não cortar agora, outros vão achar que também podem me desafiar. Ela só cantou, Roberto. Só isso. Só isso? Ele se levantou, a sombra dele tomando a sala. A humilhação foi minha, e ninguém ri de mim sem pagar caro. Isadora o encarou com firmeza. Talvez a única humilhação seja você achar que ainda pode controlar todo mundo. Ele se aproximou, olhos de ferro. Cuidado com o que diz, Isadora. Você vive do meu nome, do meu dinheiro, da minha casa. Não se esqueça disso. Ela respirou fundo. A primeira rachadura interna se transformava em abismo. De volta ao estúdio, Augusto pediu permissão a Clara. Eu sei que você não queria exposição, mas se eu postar apenas um trechinho, uma única música, simples, pode ser que o mundo veja o que eu vi. Clara hesitou. E se Roberto descobrir? Samuel respondeu. Ele já te descobriu, o que falta é você se descobrir também. Ela fechou os olhos, respirou fundo e assentiu. Então poste, mas só uma. Augusto escolheu a gravação mais pura, sem edição. Postou em seu canal discreto com o título simples, A Voz que Nasceu na Cozinha. No começo, poucas visualizações, mas em horas, comentários começaram a surgir. Quem é ela? Essa mulher canta com a alma. Chorei sem saber por quê. O vídeo ganhava força. Clara, ainda sem acreditar, lia cada comentário como se fossem cartas pessoais. E do outro lado da cidade, Roberto assistia no celular, o rosto endurecendo a cada segundo. Então é guerra. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo para preparar o café do pai e dos irmãos. A rotina parecia a mesma, mas algo estava diferente. O celular de Augusto vibrava sem parar. O vídeo postado na noite anterior estava se espalhando como fogo em palha seca. De 100 visualizações, passou para 1000. Depois para 10.000. Em menos de 24 horas já ultrapassava 50.000. Comentários vinham de todos os cantos. Essa voz é um abraço na alma. Nunca chorei ouvindo alguém que nem conheço. Quem é essa mulher? Ela precisa ser ouvida pelo mundo. Clara, incrédula, lia cada mensagem. Não era apenas a técnica ou a música. Era a emoção crua que atravessava a tela e alcançava as pessoas. Samuel, ao lado, sorria com a tranquilidade de quem já sabia o que estava acontecendo. A verdade não precisa de marketing, só precisa de espaço. Augusto estava dividido entre a alegria e o receio. Sabia que um vídeo assim podia mudar vidas, mas também podia despertar inimigos perigosos. E ele tinha razão. Do outro lado da cidade, Roberto assistia à contagem de visualizações como quem observa uma ameaça crescer. Apertava os dentes a cada novo comentário exaltando Clara. Ela vai aprender o preço da desobediência, murmurou. Roberto convocou uma nova festa. Não por prazer, mas por estratégia. Queria apagar a lembrança da noite anterior com um espetáculo ainda maior, controlado por ele.
mandou espalhar convites caros, contratou uma cantora famosa, garantiu que a mídia local estivesse presente. Ninguém vai lembrar da cozinheira, disse a si mesmo diante do espelho, ajustando a gravata. Ninguém. Isadora, ao vesti-la com o colar de diamantes que ele comprara, sentiu o peso da mentira. Não disse nada, mas dentro dela, a admiração por Clara se tornava chama. Naquela noite, o salão voltou a brilhar. Mas o brilho parecia falso, forçado. A cantora contratada subiu ao palco com potência vocal, acompanhada por luzes e efeitos. A plateia aplaudiu, mas não com o mesmo arrepio que sentira com Clara. Roberto olhava cada rosto, procurando sinais de encantamento. Viu apenas cortesia. Nenhum comentário apaixonado, nenhuma lágrima inesperada. A ferida não cicatrizara, e então, como se o destino zombasse dele, um dos convidados mostrou o celular para outro. Já viu esse vídeo? É daquela cozinheira que ele mandou cantar. O nome de Clara voltou ao salão como fantasma. Roberto quase esmagou a taça em sua mão. Na madrugada, após a festa, Isadora entrou no quarto ainda maquiada. Sentou-se diante do espelho e encarou o próprio reflexo. Não via uma mulher feliz, mas uma prisioneira de luxo. Pegou o celular e buscou o vídeo de Clara. Apertou o play. A voz encheu o quarto. E pela primeira vez em muito tempo, Isadora chorou sem esconder. As notas de Clara não apenas cantavam, rasgavam suas próprias amarras. Lembrou-se de quando era adolescente e escrevia poemas no diário, de quando sonhava em ser professora de literatura. Tudo abandonado quando se envolvera com Roberto, atraída pelo poder e pelo brilho. Mas agora via a diferença. Clara tinha pouco, mas era livre. Ela, contudo, era prisioneira. Roberto entrou no quarto e a encontrou enxugando lágrimas. O que foi isso? Nada, respondeu ela fria. Mas dentro dela, o nada já era tudo. 2 dias depois, Clara saía do estúdio quando Augusto recebeu uma ligação. Era de uma emissora de televisão. Queriam que Clara participasse de um programa matinal, ao vivo. É a chance da sua vida, disse Augusto. Mas é também exposição máxima. Vai atrair olhares bons e ruins. Clara hesitou. Pensou no pai, nos irmãos, em Roberto. Sabia que a represália seria brutal, mas também pensou no que Dalva lhe dissera. Viver de verdade. Eu vou, respondeu, com a voz firme. No ônibus de volta para casa, recebeu mensagens no celular. Pessoas desconhecidas agradeciam pela canção, dizendo que a voz dela havia curado feridas invisíveis. Um homem escreveu: quase desisti da vida, mas te ouvi cantar e lembrei que ainda existe beleza no mundo. Clara chorou em silêncio, abraçada ao celular. Não era fama que buscava, era sentido, e talvez tivesse finalmente encontrado. Enquanto Clara se preparava para o programa, Roberto já agia. Usou seus contatos na mídia para tentar manipular a narrativa. Mandou espalhar que a cozinheira só estava recebendo atenção por pena, que Augusto era um empresário falido tentando se aproveitar dela e que tudo não passava de uma encenação barata. Quero ela destruída antes de abrir a boca na televisão, ordenou. Seu assessor perguntou cauteloso. E se ela encantar o público ao vivo, como encantou naquela noite? Roberto sorriu de forma cruel. Então teremos que garantir que ela não chegue a abrir a boca. O silêncio que seguiu foi pesado. Roberto planejava algo maior, algo que iria além de boatos. Ele não suportava a ideia de perder, e faria qualquer coisa para não deixar Clara brilhar. O estúdio de televisão fervilhava como uma colmeia. Técnicos cruzavam o cenário com cabos nos ombros. Uma maquiadora corria atrás de um apresentador que falava sozinho, testando entonações, enquanto uma produtora de fone na orelha distribuía ordens como tiros curtos. Luz 2 ajusta para 5.600K. Câmera 3 confere foco no piano. Plateia, ensaio de aplauso. Clara entrou devagar, as mãos apertando uma bolsa simples onde guardava um lenço de algodão, um batom gasto e o cartão de Augusto, que ela insistia em carregar como quem leva uma talismã. O frio do ar-condicionado atravessou sua blusa, mas a sensação de frio vinha de dentro. Era um frio de oceano antes da tempestade. Augusto aproximou-se com um sorriso firme, sem esconder a emoção.
Chegamos até aqui. Sem truque, sem padrinho, só com verdade. Samuel já estava ao piano, passando os dedos por escalas suaves que aqueciam o instrumento e a alma. Ele ergueu os olhos, encontrou Clara e, sem dizer palavra, assentiu. Vai dar certo. Dalva, que pedira dispensa do trabalho naquela manhã, apareceu com uma garrafa de água e um abraço que fazia as coisas voltarem ao tamanho certo. Eu disse que ia dar, sussurrou, os olhos brilhando. E se faltar força, lembra da cozinha. Pensa na panela ferver. A água treme, faz barulho, parece que vai transbordar. E depois encontra o ponto. Você sabe achar o ponto. Clara sorriu e a imagem da cozinha, o vapor, os cheiros, o metal, trouxe de volta a sensação de casa. A produtora se aproximou com um tablet nas mãos. Clara, querida, parabéns por estar aqui. Vamos passar o roteiro rapidamente. Você entra no bloco 2, o apresentador te cumprimenta, rola uma conversa de 3 minutos e aí você canta. A música tem que ter até 3 minutos e 30, tudo bem? Depois a gente fecha com agradecimentos. Tudo bem, respondeu Clara, embora nada estivesse realmente tudo bem por dentro. No camarim, a maquiadora penteou-lhe o cabelo com cuidado, sem exageros. Clara pediu apenas um batom discreto. Quando se viu no espelho, teve um espanto silencioso. Era ela, mas tinha algo novo ali. Uma luz miúda, teimosa, acesa no fundo dos olhos. A produtora voltou, ligeiramente aflita. Preciso avisar. Houve ruído nas redes. Estão dizendo que você foi bancada por gente poderosa, que tudo isso é jogada de marketing. Mas a gente está aqui para ouvir sua voz. Não se defenda demais. Conte a sua história e cante. O resto, o público decide. Clara entendeu de imediato de onde vinha o veneno. Roberto. Era a assinatura dele, espalhar sombras. Eu só sei contar a verdade, disse, pousando a mão sobre o peito. E cantar. 5 minutos para o ar. O apresentador repetia o texto de abertura. Técnicos em seus postos. Plateia treinada para aplaudir com entusiasmo. O letreiro vermelho, ao vivo, acendeu como um coração. Respira comigo, pediu Samuel, atrás do cenário. Inspiraram juntos, seguraram o ar, soltaram devagar. De novo. De novo. Clara sentiu o tremor nos dedos diminuir. Augusto ajeitou discretamente o microfone de lapela na gola dela. Conferiu o transmissor. Qualquer coisa, eu estou ali. Apontou para a mesa de som, onde um técnico amigo seu assumiria a trilha do piano. Se uma onda vier grande demais, a gente surfa. A contagem regressiva veio rápida, em números invisíveis que todo estúdio conhece. 5, 4, 3... O 2 e o 1 são silenciosos para que não sejam captados. Música de abertura, vinheta, câmeras em movimento. E então a voz do apresentador com aquele brilho de manhã. Bom dia, hoje você vai conhecer uma história que já emocionou a internet. Nos bastidores, Clara fechou os olhos por um segundo. A voz da mãe atravessou o tempo. Cantar é lembrar quem a gente é. Abriu os olhos, deu um passo para a luz e a cena começou. O sofá do programa era macio demais. Clara sentou-se na ponta, como quem não quer afundar. O apresentador sorriu calorosamente, mas seus olhos tinham a velocidade de quem lê teleprompter. Ouve a direção no ponto eletrônico e, ao mesmo tempo, mede o humor da plateia. Clara, você é cozinheira, e de repente sua voz ganhou o mundo. Como foi essa virada? Ela respirou, lembrando do conselho da produtora. Verdade, sem defesa excessiva. Não foi de repente. Eu canto desde pequena, mas sempre escondi. Na cozinha, a gente canta baixinho para aguentar o peso das panelas e da vida. A plateia murmurou um ah que parecia carinho. O apresentador seguiu. Muita gente nas redes diz que você é um fenômeno espontâneo. Outros, no entanto, afirmam que existe alguém por trás. O que você tem a dizer? Clara sentiu o ferrão da pergunta, mas não fugiu. Por trás de mim tem a minha família. Tem o Sr. Augusto que me convidou para gravar sem me prometer nada além de me ouvir. Tem o Samuel, que tocou comigo como se respirasse a mesma música. E tem a Dona Dalva, que sempre me lembrou quem eu sou. A plateia aplaudiu. O apresentador sorriu, satisfeito com a elegância da resposta.
Antes que ele emendasse a próxima pergunta, porém, um produtor apressado colocou um envelope em suas mãos. Ele leu, pigarreou e mudou o tom. Chegou agora uma nota. Fez suspense, ciente de estar ao vivo. De um empresário de renome, alegando que você invadiu um evento privado, se promoveu e até teria recebido dinheiro por isso. A temperatura do estúdio caiu 1 grau. Augusto, na lateral, empalideceu. Dalva apertou as mãos tensa. Samuel congelou ao piano. Clara manteve os olhos no apresentador. Essa informação está errada, disse com calma. Eu fui obrigada a cantar. E quando tentaram me pagar, eu disse que minha dignidade não cabe no chão. A plateia reagiu com um que virou aplauso. O apresentador, surpreso, piscou. Alguém na direção falou no seu ponto. Boa, deixa ela falar. Você foi obrigada a cantar, repetiu, abrindo espaço. Como assim? Clara contou sem raiva, apenas com precisão. O estalo de dedos, a ordem, o salão que ri, a aposta cruel, a música que virou arma e escudo, o dinheiro jogado aos seus pés, a recusa. Falou de Isadora recolhendo o dinheiro, de Augusto oferecendo o estúdio, de Roberto surgindo no corredor escuro para ameaçar. No final, o silêncio foi tão grande que se ouvia o ar. O apresentador baixou o tom quase íntimo. Você tem coragem, Clara. E então sorriu. A gente te chamou aqui por um motivo, para ouvir a sua voz. Está pronta? Ela assentiu. Levantou-se. A câmera 3 deslizou para um close suave. Samuel ajeitou o banco do piano. O técnico de som ergueu o fader do microfone. A música começaria. Se não fosse um detalhe que ninguém vira, do lado oposto do estúdio, 2 seguranças barravam discretamente um homem de terno escuro que tentava entrar sem credencial. Ele falava ao telefone tenso, como quem esperava um comando. Clara não viu. O público em casa também não. Mas Augusto viu. E alguma coisa dentro dele acendeu o alarme. Voltou-se para o técnico de som que trouxera velho amigo e sussurrou. Se cortarem o áudio do microfone dela, pega o ambiente com os condensadores. Não deixem o silêncio vencer. O apresentador anunciou teatral, com vocês, Clara. E a canção começou. Samuel atacou a introdução com dedos que pareciam traduzir a respiração de Clara. Era uma canção nova, composta na noite anterior em meia hora de emoção e décadas de silêncio acumulado. O primeiro verso falava de panelas e mares, de suor e vento, de uma voz que se escondeu para aprender a escutar o mundo. Clara entrou certeira. A primeira frase soou como água que encontra pedra e ainda assim segue. A segunda veio mais ampla, como quem lembra e perdoa. Na terceira, um estalo. O microfone de lapela fez tino e ficou mudo. Por 2 segundos, o estúdio inteiro congelou. A plateia percebeu o corte, murmurou. O apresentador olhou para a direção, confuso. A produtora arregalou os olhos. Augusto já corria com o olhar para a mesa de som. O técnico amigo, como combinado, ergueu de imediato os condensadores de ambiente, posicionados para captar o piano. E agora, a voz crua, sem lapela. Clara sentiu o vazio no ouvido. Percebeu que o retorno havia morrido. E, em vez de recuar, fez a coisa que só quem tem rua e cozinha nos pulmões saberia fazer. Projetou. Abriu o corpo como uma casa que escancara as janelas para a luz. Cantou com técnica, sim, mas, acima de tudo, com necessidade. Sua voz cruzou o estúdio sem pedir licença, encontrou os microfones de ambiente e, para surpresa geral, soou ainda mais viva. A plateia, que por instinto começara a vaiar o problema técnico, calou-se, hipnotizada. O som agora tinha uma textura diferente, mais orgânica, como se estivéssemos dentro da sala com ela. Samuel, entendendo o que acontecia, tocou um pouco mais baixo, criando espaço para a voz atravessar o ar. Do outro lado, além da porta de acesso, o homem de terno falava apressado ao telefone. Cortei o lapela, mas o som de sala segurou. O que eu faço? A resposta veio como veneno. Corta a energia do piano, agora. O técnico do estúdio, leal aos convidados e à televisão, e alheio à armação externa, notou a queda de tensão e comutou em segundos para o gerador interno. O piano não morreu. Pelo contrário,
ganhou um brilho metálico que deixou o timbre ainda mais emocionante. Clara continuou. No refrão as palavras eram simples. Eu sou mais que o que dizem. Sou o que eu canto e o que calo. Meu lugar cabe na minha voz. A plateia arrepiou inteira. Alguém começou a chorar. Outro levou a mão ao coração. A câmera deu um close no rosto de Dalva, lágrimas limpas correndo. O segundo verso trouxe imagens da infância. O rio, a roupa esfregada na pedra, a mãe girando a colher de pau como quem rege constelações invisíveis. No estúdio, parecia que as paredes tinham memórias. O som de ambiente, longe de traí-la, emprestava uma honestidade que a televisão raramente captava. No clímax, Clara não fez firulas. Sustentou uma nota média, perfeita no centro, enquanto Samuel descia em arpejos que lembravam água. O ao vivo do letreiro parecia um carimbo de verdade. E na casa de 1 milhão de espectadores, algo silencioso aconteceu. Pessoas pararam o café, a pressa, a discussão, o trânsito mental, para ouvir. Quando a canção encerrou, não houve intervalo possível entre a última sílaba e o aplauso. A plateia explodiu em pé. O apresentador, com olhos brilhando genuínos, gritou por cima do barulho. Isso é televisão ao vivo! Isso é arte! Clara levou a mão ao peito, excedida pela própria vida. O som de sala tinha vencido a sabotagem e, ironicamente, transformado a performance em uma das coisas mais autênticas que aquele programa já exibira. O programa emendou no break, mas as redes não. Gravações de celulares na plateia subiram instantaneamente, mostrando o corte do lapela, a continuidade da voz, o piano que quase falhou e renasceu. Entre os vídeos, um em especial ganhou tração, de uma espectadora que, ao filmar, captou na lateral o homem de terno discutindo com os seguranças. Na legenda ela escreveu: tentaram calar, mas a voz encontrou outro caminho. No corredor de serviço, justamente por onde Roberto tentara entrar, Isadora apareceu. Viera sozinha, sem avisar, sem seguranças. Trazia uma pasta fina nas mãos, o rosto decidido. Encontrou Augusto e segurou seu olhar por um segundo que dizia tudo. Chegou a hora. Preciso falar com a direção, disse ela. Tenho documentos. Minutos depois, uma reunião urgente se formou em uma sala de vidro. O diretor do programa, 2 produtores, o jurídico da emissora, Augusto, Isadora, e a produtora que acreditara em Clara desde a ligação. Isadora colocou sobre a mesa cópias de e-mails, planilhas de pagamentos, trocas de mensagens com o assessor de Roberto, áudios que ela havia enviado a si mesma por medo de perdê-los. Em um deles, o assessor admitia ter contratado um técnico de fora para garantir que a cozinha vire silêncio, exatamente no horário do bloco musical. Eu demorei para enxergar, disse Isadora, a voz firme tingida de culpa. Mas não posso compactuar. Ele passou de todos os limites. O diretor ouviu, sério. O jurídico pediu os arquivos, conferiu metadados, anotou detalhes. Não era apenas picuinha de casal. Era tentativa de sabotagem a uma transmissão ao vivo, crime e covardia. Vamos noticiar, concluiu o diretor enxuto. Mas com cuidado. No encerramento do programa, anunciamos que houve interferência externa e que as autoridades serão acionadas. Não citamos nomes por enquanto. Eu cito, disse Isadora, surpreendendo a todos. Eu assumo. Você tem certeza? Perguntou Augusto. Tenho. Cansei de ser cúmplice do que me envergonha. O diretor hesitou. O jurídico franziu o senho. Augusto olhou para Clara, que esperava do lado de fora, sentada num banco, abraçada ao próprio corpo, ainda úmida de chorar. Lembrou-se do que dissera no primeiro dia. Às vezes a gente precisa se ouvir. Agora talvez o país precisasse ouvir. Deixem a Isadora falar, pediu. A verdade tem rosto. O plano foi alinhado em minutos que pareceram horas. Enquanto isso, Roberto, do lado de fora, percebeu que algo fugia das mãos. Tentou entrar novamente e foi barrado pela segurança da emissora, informada pelo diretor. Essa pessoa não entra. A sensação para ele foi nova e odiosa, impotência. Na volta do intervalo, o apresentador, ainda emocionado, anunciou: antes de encerrar, temos uma informação importante.
Houve tentativa de interferência técnica na apresentação de Clara. A emissora está apurando os fatos e tomará as medidas cabíveis. E por decisão editorial, abrimos espaço para uma declaração. Isadora, por favor. A câmera procurou Isadora, que caminhou com a respiração contada. Ela olhou para Clara, que, atônita, levantou-se do banco. E começou. Eu sou Isadora. E venho dizer que essa tentativa de calar a voz de Clara não foi acidente. Foi ordem. Engoliu em seco. Do meu noivo, Roberto Ferraz. O estúdio prendeu o ar. A plateia reagiu num coro de espanto, que virou indignação, que virou aplauso pela coragem. Eu trouxe provas, continuou Isadora. E peço desculpas, Clara, pelo meu silêncio até aqui. Não posso mudar ontem, mas posso escolher hoje. Clara, com os olhos úmidos, assentiu. Não havia triunfo, havia humanidade. O apresentador, firme, encerrou. A justiça cuidará do resto. A arte já fez a parte dela. O dia virou redemoinho. A declaração de Isadora se espalhou em minutos. Portais de notícia replicaram. Noiva acusa empresário de sabotagem ao vivo. Vídeos da performance sem lapela batiam milhões de visualizações. Comentários vinham em ondas, gente lembrando de quando fora silenciada no trabalho, mães dizendo que cantaram com as filhas, cozinheiras do país inteiro postando vídeos cantando em suas cozinhas com a hashtag Minha Voz Cabe em Mim. Na mansão, Roberto atirou o celular contra a parede. O assessor tentou acalmá-lo com frases vazias. A gente controla a imprensa, Ninguém controla mais nada, rugiu Roberto, a máscara enfim rachada. Ela me expôs. Ela. Ela quem? Perguntou o assessor, encolhendo-se. Todas, respondeu o milionário, desfocado como se falasse com demônios antigos. Clara, Isadora, essa plateia de gente sem pedigree que acha que pode... A campainha tocou. 3 toques. Ninguém ousou abrir. Bateram, mais forte. O segurança trouxe a informação seca. Polícia. O tempo se dividiu em antes e depois. Roberto tentou argumentos, telefonemas, bravatas. Foi conduzido para depor. A imagem dele entrando na viatura, altivo na superfície, desesperado por dentro, rodou as telas que antes exibiam sua grandiosidade. No estúdio de Augusto, em contraplano perfeito, a vida acontecia. Clara entrou e encontrou Samuel aquecendo o piano, Dalva preparando café coado num coador de pano que ela mesma trazera, Augusto afinando o ouvido com os monitores. Isadora chegou tímida, sem maquiagem, com uma blusa simples e um pedido de perdão que vinha pelo corpo inteiro, não só pela boca. Eu não estou aqui para limpar culpa, disse, antes que alguém lhe poupasse. Estou aqui para trabalhar. Se você aceitar, Clara, eu quero cuidar do que você não gosta de cuidar. Contratos, agendas, proteção. Eu conheço esse mundo sujo. Posso ajudar a abrir caminhos limpos. Clara a observou em silêncio, procurando a verdade atrás das palavras. Encontrou cansaço e coragem, e estendeu a mão. Então começa agora. Augusto segurou as lágrimas. Samuel bateu levemente no tampo do piano, como quem chama a cena. Vamos gravar o que o país ouviu sem lapela. Do jeito que aconteceu, verdade com ruído bom. Gravaram. A canção Meu Lugar Cabe na Minha Voz ganhou registro oficial numa única tomada, com respiração, com vibração, com a nota que não queria ser perfeita, queria ser viva. Ao final, Dalva bateu palmas com café na mão. Vocês vão rir de mim, mas eu sinto o cheiro do rio nessa música. Não rimos, disse Samuel, porque a gente também sente. Lá fora, iniciativas espontâneas surgiam. Uma rede de restaurantes ofereceu vagas e auxílio para mulheres que quisessem estudar música. Uma escola pública convidou Clara para conversar com alunas sobre voz, trabalho e sonho. Um coral comunitário a chamou para subir ao palco do bairro no domingo. Nada disso dava prestígio financeiro imediato, mas era o tipo de riqueza que a alma reconhece. À noite em casa, Clara colocou o pai na poltrona, serviu-lhe chá e mostrou a gravação. Ele ouviu inteiro, quieto, e no fim, com os olhos marejados que raramente apareciam, disse: Você canta a sua mãe de volta para mim, e canta você para você.
Clara chorou abraçada ao velho. Chorou pelo medo de antes, pela coragem de agora, pelo desconhecido a caminho. Quando dormiu, sonhou com panelas que eram tambores e fogões que eram fogueiras de festa. Meses se passaram, não como páginas arrancadas, mas como pão crescendo. A canção de Clara circulou por rádios, playlists, praças, cozinhas. Não era um hit de explosão imediata. Era uma canção que criava raiz. Em shows pequenos, ela cantava sem adereços, com Samuel ao piano e um trio discreto. Augusto cuidava para que cada contrato fosse justo. Isadora, agora ex-noiva, coordenava com firmeza os passos que vinham, blindando Clara de armadilhas, filtrando propostas e, principalmente, lembrando: quando não fizer sentido, a gente diz não. Roberto enfrentou seus processos. Descobriu-se que o técnico de fora havia sido contratado por uma empresa ligada à sua assessoria. Havia e-mails, áudios, notas fiscais. O dinheiro que ele usava para calar vozes agora lhe cobrava juros de vergonha. Perdeu contratos, ganhou manchetes que não se apagam com champanhe. E numa ironia que só a vida sabe montar, teve de prestar serviços comunitários, orientando jovens empreendedores em projetos sociais, ouvindo, talvez pela primeira vez, histórias que não eram sobre ele. Clara foi ao coral comunitário do bairro, sentou-se na primeira fila e, em vez de cantar de cara, ouviu. Meninas e meninos contaram seus medos, suas rotas, seus não-lugares. Ela falou pouco, cantou uma vez, ensinou respiração, riu muito. Dalva, sempre ela, aparecia com bolo simples e uma alegria que lembrava festa junina sem data. Samuel dava aulas de harmonia de graça aos sábados e Augusto sonhava alto sem prometer o que não podia cumprir. Num fim de tarde, Clara voltou ao lugar de onde tantas noites quis escapar, a cozinha da mansão onde fora humilhada, não para trabalhar, mas para concluir um ciclo. O espaço estava diferente. Outra equipe, outro gestor, outra atmosfera. O salão reformado tinha luzes menos arrogantes. A nova proprietária, uma empresária que comprara a casa para eventos e a queria com alma, convidara Clara para uma apresentação intimista de inauguração. Não havia cartaz com rosto, não havia grande atração. Havia um convite simples, música que conversa com a comida. Clara pediu para passar pela cozinha antes. Aço inox brilhando, cheiro de alho no ponto, cebola suando devagar. Aquilo a confortou. Encostou a mão na bancada, fechou os olhos por um instante e agradeceu às panelas, aos tambores, às fogueiras da vida. Foi aqui que eu aprendi a me ouvir, disse baixinho. No salão as mesas tinham flores simples, as pessoas conversavam baixo, não havia risos que mordem. Quando Clara entrou, ninguém levantou o celular para filmar de imediato. A plateia parecia ter combinado um pacto, olhar com olhos, ouvir com ouvidos e estar presente. Ela contou brevemente sua história, sem nomes, sem apontar dedos. Falou do que a música fez com ela, não do que fizeram com ela, e então cantou. A canção tinha o mesmo refrão, mas agora havia outros versos. Sobre escolher o sim que nos dignifica e o não que nos salva. Sobre cozinhas que viram palco e palcos que precisam ter cheiro de comida de casa. Sobre lugares onde a dignidade não fica no chão, fica na mesa. No fim, silêncio bom. Depois, aplausos. Uma senhora levantou devagar e disse, sem microfone, só com voz: "Obrigada por lembrar a gente de respirar." Clara sorriu. Olhou para Samuel, para Augusto em pé ao fundo, para Isadora, que agora assinava com seu próprio sobrenome, sem anexo, para Dalva, perto da porta, orgulhosa como uma árvore antiga. Pensou no pai, que a esperava em casa com chá de camomila e histórias repetidas que nunca cansavam. Na saída, uma menina de uns 12 anos aproximou-se com timidez. "Dona Clara, eu canto baixinho enquanto lavo a louça. Minha mãe fala que eu pareço doida." "Então canta mais alto", disse Clara, piscando. "E quando ninguém escutar, lembra, você está se ouvindo. Isso já é o começo de mudar o mundo." A menina riu sem saber onde guardar tanta alegria. A noite caminhou suave. Não havia fogos, nem grandes anúncios. Havia algo melhor.
continuidade. No ônibus de volta, Clara encostou a cabeça na janela e viu a cidade em reflexo. Não era uma rainha, não era uma mártir. Era uma mulher que aprendera a caber na própria voz. O mundo, com seus salões e suas cozinhas, continuaria sendo mundo, às vezes cruel, às vezes lindo. Mas agora ela sabia o caminho de dentro para fora, e esse ninguém ia cortar. Em casa, o pai dormia na poltrona, a xícara pela metade. Ela cobriu-o com um cobertor e deixou um bilhete sobre a mesa. Fui cantar para a gente. Volto para jantar. Depois foi à janela, abriu-a toda, e por um instante pareceu ouvir o barulho de um rio correndo em plena cidade. Talvez fosse só o vento nas árvores. Talvez fosse a música, lembrando que pertence a todo lugar onde alguém resolve permanecer de pé. E para quem estiver ouvindo esta história aí do outro lado, que ela sirva de lembrete discreto. Sempre que tentarem jogar sua dignidade no chão, procura a sua nota, a sua palavra, a sua panela de água. A vida ferve e ameaça transbordar, mas tem um ponto em que vira alimento, e é você quem encontra.